da Semana do Saber Fazer Saber, um evento já tradicional em nossa instituição. Trata-se de um importante momento de prestação de contas à sociedade, em que compartilhamos o saber produzido em nossas práticas de ensino, pesquisa e extensão. Mais do que isso, é um espaço de interação e troca, que promove o diálogo entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Ao abrir as portas do campus para visitas e exposições, buscamos despertar vocações, incentivar a criatividade e o pensamento investigativo, divulgar avanços científico-tecnológicos e fortalecer os laços entre o IFE Fluminense e a comunidade externa. Celebrar 30 edições deste evento reafirma o compromisso do IFE Fluminense com a educação pública de qualidade, com a produção de conhecimento e com o fortalecimento dos laços entre a instituição e a sociedade. A Semana do Saber Fazer Saber é um marco em nossa trajetória, por meio do qual prestamos contas à comunidade sobre o fazer que construímos coletivamente e o saber que transforma vidas. Tradicional em nossa instituição, o evento é um espaço vibrante de integração entre ensino, pesquisa, extensão e comunidade. Com exposições, atividades culturais, apresentações científicas e projetos desenvolvidos por estudantes e servidores, buscamos compartilhar saberes, fomentar a criatividade e destacar o protagonismo dos nossos alunos e alunas. Nesta edição, contamos com o brilhantismo de toda a equipe do projeto Lex Design, que tem como coordenador o professor Rômulo do Nascimento, que, junto aos estudantes, cuidou de toda a identidade visual da celebração da 30ª edição da Semana do Saber Fazer Saber. A presença de apoiadores, parceiros e representantes da sociedade civil é essencial para enriquecer esse momento de celebração e fortalecer ainda mais os laços entre o IFE Fluminense e a comunidade externa. Para iniciar a noite, recebemos a Orquestra de Violões do Instituto Federal Fluminense. A Orquestra de Violões do IFE Fluminense Campus Centro é uma ação de extensão consolidada que há mais de uma década contribui para a formação artística, cultural e cidadã de estudantes da instituição. Com um repertório eclético que transita entre a música popular e a música do concerto, o grupo já se apresentou em eventos de destaque nacional e internacionalmente. Sob a regência do maestro e professor Vitor Matos, convidamos os musicistas para iniciarem sua apresentação.
participando desse evento. A Semana do Saber é um momento ímpar da nossa instituição, um momento importante da gente apresentar as ações que são desenvolvidas aqui nas salas de aula, que durante o ano essas ações às vezes não têm tanta visibilidade como durante a semana, que esses projetos estarão abertos à visita de outras escolas, das famílias e da comunidade de maneira geral. Bom, o nosso projeto será um desses que a gente espera apresentar durante a semana. A gente propôs uma ação, um concerto que nós intitulamos Sons do Brasil, porque a gente está trabalhando esse ano com um repertório exclusivo de músicas brasileiras. A gente vai fazer uma pequena amostra dessa apresentação, mas a gente espera que, se possível, no dia que ficar programada a apresentação, a gente possa contar novamente com a presença de vocês para ouvir a nossa apresentação num momento maior, com mais músicas e com mais detalhes sobre ela. Bom, a gente acabou de tocar a música Presepada, tema do personagem João Grilo, no seriado Alto da Compadecida, inspirado na obra de Ariano Suassuna. Bom, em seguida a gente vai tocar uma peça chamada Baquianinha número 1, de um compositor brasileiro chamado Paulinho Nogueira, que talvez a maioria não conheça. Mas Paulinho Nogueira foi professor de violão de Toquinho, compositor da Aquarela, tá? E aí certamente todos já ouviram. Baquianinha é uma referência a um estilo de composição inspirado em um compositor alemão chamado Johann Sebastian Bach. Tá? Bach é um dos maiores compositores que a música teve, ao lado de Beethoven e Mozart. Ele viveu durante o período barroco e durante esse período o estilo de composição que ele se destacou tinha um modelo de contraponto, onde as vozes caminham de forma independente. Bom, a gente vai apresentar então Baquianinha número 1 de Paulinho Nogueira. O arranjo é adaptado numa estrutura de violão solo que eu farei acompanhado da orquestra de violão. É a função. Essa função é automática.
nossa próxima canção vai ser a última de hoje, tá bom? A gente vai apresentar agora uma música chamada São Jorge, de Hermeto Pascoal, tá bom? Essa música, apesar do nome fazer a referência ao São Jorge que a gente conhece na imagem tão marcante, o personagem principal dela não é o santo, mas São Jorge faz uma brincadeira com um cavalo, tá bom? Que ele chama de Faísca. O personagem Faísca, um cavalo muito arisco, que ninguém conseguia botar sela, como ele narra ao longo da canção, é um cavalo que ele tentava vender, e ele diz que esse cavalo era muito bom, que ele corre muito e que ninguém pode botar preço nesse cavalo, tá bom? Que o galope desse cavalo é diferente. E enquanto nós estivermos tocando, certamente em algum momento vocês vão conseguir ter a referência musical a essa ideia desse cavalo galopando, a referência de um Faísca na canção São Jorge, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, a gente agradece a comissão organizadora desse evento e também da feira, a gente parabeniza todos os envolvidos, tá bom? Um bom evento para todos, para a gente encerrar São Jorge.
Nós agradecemos mais uma vez a linda apresentação da Orquestra de Violões do IFE Fluminense. Enquanto recompomos o cenário, gostaríamos de destacar e agradecer a presença das autoridades aqui esta noite. Agradecemos a presença de Márcia Crisóstomo, pró-reitora de Políticas Estudantis do IFE Fluminense. Agradecemos a Aline Vasconcelos, do Centro de Referências. Agradecemos a presença de Adriana Lima, diretora executiva do IFE Fluminense. Agradecemos a presença de Rogério Avelar, diretor de Pesquisa e Extensão do IFE Campus Guarulhos. Agradecemos também a Tiago Tadeu Ribeiro Souza, diretor de Assuntos Estudantis também do IFE Guarulhos. Agradecemos a presença de Luiz Carlos da Cunha, que representa o Sinasef. Também gostaríamos de agradecer a presença de Neilton Silva, diretor-presidente do Sicob. Gostaríamos de agradecer a presença de Sebastião Petrucci, coordenador regional do CREA. Agradecemos a Bruno Alves do Espírito Santo, representando o estúdio Fabrício Bastos. Agradecemos a Edivar Chagas, subsecretário de Turismo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Agradecemos a Diego Machado, secretário de Turismo e representando também a Rádio Absoluta. Agradecemos a Alcemeire Siqueira, representante da Petrobras, navegando na poesia. Agradecemos a presença de Douglas Carlos, da Ômega Telecomunicações. Agradecemos também a Leslie Beethoven, representando a Petrobras. E agradecemos Márcio Siqueira, da ACETEC. Claro que também agradecemos a todos vocês que estão presentes aqui conosco. Nesse momento, nós vamos montar a mesa de autoridades. Por ser um evento mais informal, convidaremos que eles se sentem conosco aqui no palco. Inicialmente, então, convidamos, representando o magnífico reitor do Instituto Federal Fluminense, a servidora Simone Vasconcelos, pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação. Convidamos também o diretor-geral do Campus Campus Centro do Instituto Federal Fluminense, Carlos Augusto Sanguedo Boinar. E, por fim, convidamos o presidente da comissão organizadora e diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão do Campus Campus Centro, Pedro Castelo Branco. E para dar início ao lançamento da 30ª Semana do Saber Fazer Saber, passamos a palavra ao presidente da comissão organizadora, Pedro Castelo Branco. Boa noite a todos. É uma grande alegria receber a todos os presentes aqui no nosso auditório Miguel Ramalho. A gente agradece a presença dos nossos potenciais parceiros, as empresas aqui presentes. Temos uma grande honra de receber a todos os convidados externos. A nossa Semana do Saber Fazer Saber está indo para a sua 30ª edição. São 30 edições, mas essa é uma história que começou há 38 anos. Né? A primeira edição aconteceu no ano de 1987. Então, a gente teve algumas intercorrências, inclusive a pandemia de Covid-19, e a gente teve alguns anos em que ela não foi realizada, mas são 38 anos de ocorrência da nossa semana e a sua 30ª edição vai acontecer esse ano. Então, é uma edição comemorativa, né? A gente espera a presença de todos da comunidade acadêmica, de toda a comunidade externa ao Instituto, né, a nossa vizinhança, as demais escolas, para que nós façamos durante essa nossa 30ª edição uma celebração da história mais que centenária do nosso Instituto Federal Fluminense, do nosso Cefet Campus, da nossa Escola Técnica Federal de Campos e todas as demais designações que a nossa instituição teve no decurso da história. Então, nosso objetivo aqui hoje é receber a todos e fazer esse lançamento solene aqui no nosso auditório.
Mais uma vez, agradeço a presença de todos. A gente não vai se estender demais aqui nos cumprimentos, né? Agradecer a presença da professora Simone aqui, representando o nosso reitor que está viajando, por isso não pôde estar aqui presente. E passo então agora, acho que a Ana Paula vai fazer a chamada, mas quebrando o protocolo, vou passar... Pode passar. Então a gente convida aqui o nosso diretor-geral, o professor Carlos Boinar, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Consegui. Pessoal, há muita alegria, né? Nós estamos aqui hoje renovando, mais uma vez, talvez o maior evento dessa instituição ao longo dos anos. Eu costumo dizer que a comunidade se prepara para este momento. Então, hoje nós estamos aqui fazendo o lançamento da 30ª semana, mas a gente precisa recordar um pouquinho da história. Essa história começou em 1987. Ainda na direção do professor Luciano D'Angelo, que, entre outras coisas, também foi o criador da semana. E daqui a pouquinho vocês vão ter outras histórias desta época. Mas eu queria agradecer também, como o Pedro falou, a presença de todos vocês, tanto da instituição como da sociedade como um todo, presença de colegas, ex-professores dessa escola, que eu também fui um ex-aluno. Muito feliz em rever colegas aposentados que retornam à nossa escola, cada vez mais presentes. Agradecer a presença do professor Jefferson, nosso ex-reitor, aos colegas diretores e pró-reitores da nossa reitoria, aos nossos diretores gerais, servidores de uma forma geral e aos nossos queridos estudantes, que é para vocês que nós estamos aqui trabalhando. Todas as nossas ações visam prioritariamente os nossos estudantes. Então, que tudo foi feito com muito carinho. Eu tenho certeza que a comissão, mais uma vez, está de parabéns pela condução, pelo planejamento. E eu acho que esse ano nós vamos ter uma semana do Saber Fazer Saber histórica. Não só pelos 30 anos, mas por tudo que vocês vão ser beneficiados e o que vai ser apresentado. Aos nossos parceiros eventuais, novos e os antigos, nosso muito obrigado. Não posso deixar de falar da questão dos nossos 3 grandes parceiros e irmãos, na CETEC, no Sinasef e o Cicobi. Falei na progressão de criação, tá? Então foi nessa ordem. Estou muito feliz de ter vocês aqui, mais uma vez, prestigiando a nossa instituição, porque o início de tudo partiu dela. Nós ainda éramos escola técnica, passamos a Cefet e hoje somos instituto. Então acho que é um momento de muita alegria poder mais uma vez estarmos aqui celebrando este lançamento. Não poderia deixar de agradecer e parabenizar a nossa orquestra de violões, na figura do nosso professor maestro Vitor, porque mais uma vez mostrou o tanto de talento que essas crianças têm. E daqui a pouquinho, vocês vão ver o que vai ser apresentado, como que os estudantes, de uma forma geral, principalmente o design, através da Alex, são talentosos. Costumo dizer, temos servidores e estudantes extremamente talentosos que merecem ser prestigiados. E nós vamos prestigiar sempre. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a Vitor e seus estudantes pela belíssima apresentação. Amanhã e quinta-feira eu tenho certeza que estaremos juntos novamente. Teremos nossa colação de grau humano dos cursos superiores na quinta do técnico. E mais uma vez convido que vocês estejam em setembro com a gente. E este ano nós vamos estar retomando uma ação que a gente sempre teve muito carinho. Nós estamos retornando com a Caminhada do Saber. A Caminhada do Saber, gente, era um evento que abria a Semana do Saber Fazer Saber. E nós vamos retornar este ano com muita alegria, muita satisfação, que a gente pode, mais uma vez, percorrer ruas da cidade, fazendo com que a comunidade entenda um pouquinho do que vem por aí. Então, mais uma vez, sejam convidados, mais para frente vocês vão ficar sabendo como é que vai funcionar a inscrição, a participação e a semana como um todo. Então, muito obrigado mais uma vez. Simone, aqui representando o nosso reitor, o professor Vitor, que está em Brasília em compromissos oficiais. Dê a ele o nosso abraço, o nosso carinho e que todos sejam mais uma vez bem-vindos à nossa escola. Uma boa noite a todos, mais uma vez, parabéns. Boa noite a todos e todas. É muito emocionante para mim, né, estar aqui hoje para falar da Feira do Saber, né?
Boa noite, Pedro. Boa noite, Boiná. E aí Pedro vai ter que entregar um pouco a minha idade, né? Que ele falou ali em 1987. E 1987 eu tenho uma história para falar sobre isso, né? 1987 foi a primeira feira do saber fazer saber que eu vi, né? Ainda muito jovem, né? Que eu vim participar dessa feira com um grupo de amigos do ensino fundamental. E me apaixonei pela escola aí, né? E no ano seguinte eu fiz o pró-técnico, para quem é daquela época vai entender. E no ano seguinte, então, eu ingressei, né, no curso técnico de informática industrial, né? E nunca mais saí do IFE desde então, né? Embora tenha feito aí graduação e mestrado em outros lugares, né, doutorado, mas a partir daí, né, fiquei aqui no IFE. Então, essa é a importância da Feira do Saber para a comunidade, né? É uma porta de entrada para os nossos alunos. A cidade como um todo, ela espera essa feira. Os alunos se preparam, as escolas se preparam para que os alunos venham nos visitar. Os nossos alunos ficam ansiosos por apresentar seus projetos. Sei bem, porque já passei por isso. E minha filha também, que estudou aqui, passou por isso e adorava, né, ter essa oportunidade de apresentar os projetos. Então, é um momento de integração entre os nós aqui, servidores do Campo Centro, né, que apesar de estar na reitoria, sou do Campo Centro há 30 anos. E é um momento que a gente consegue ver o trabalho dos nossos colegas, né, dos nossos alunos, não só dos nossos cursos, mas dos demais cursos, visitar, ver o que todos eles estão fazendo, trabalhos maravilhosos, né, de todas as áreas. Todas as vezes eu venho, minha filha vem, faz a visitação e a gente sempre sai impressionado, né, com a qualidade dos trabalhos, com o nível de excelência que esses trabalhos acontecem, né, seja no nível do técnico como no nível da graduação. Eu acho que isso tem que ser estendido também para a pós-graduação, né? Eu acho que a Feira do Saber não é uma feira que fica só no técnico, na graduação. Acho que ela pode estar estendida para a pós, né, proporcionando aí trabalhos verticalizados, né, para que isso possa acontecer. E essa semana está uma semana intensa, né, para a gente. O que está acontecendo lá na UENF, né, o nosso Confict com PG, o Confict na 17ª edição e o ComPG na 10ª. Né? Então, eu vim correndo de lá para cá, eu fiz 7 minutos, não sei como, de lá para cá, mas deu certo, né? Consegui chegar a tempo, né? Então, é isso, gente. E hoje é um dia nacional da ciência e do pesquisador, né? Da ciência e do pesquisador. Então, olha que data importante, né? Que data que representa tão bem o dia de hoje para a nossa instituição. Tá? Hoje o dia todo lá num evento enorme, né? A gente teve esse ano 1.271 projetos, né? Das 3 instituições que participam, IFE, UFE e UENF, e agora está aqui falando da Feira do Saber, né? O quanto isso é relevante, né? É importante para todo o território. É a partir daí que o território cresce, que a comunidade cresce, é a educação, né, a ciência que move o mundo. A gente está numa era tecnológica, né, mas que a gente não pode esquecer do ser humano, né? A tecnologia ela existe em prol da sustentabilidade da vida e é a ciência que vai proporcionar e que já proporciona isso tudo, né? Então, é muito importante. E como tanto o Boiná como o Pedro falaram, o nosso reitor não pôde estar aqui hoje, porque ele está no CONIF, tá? Mas ele me pediu para vir aqui para falar um pouquinho, né, da importância dessa feira. E foi muito bom, né, para estar aqui lembrando que foi em 1987, que foi a primeira, eu não sabia que tinha sido a primeira, para mim já era um pouco até mais antiga que isso, mas foi a primeira também na minha vida, né? Então casou bem aqui o momento. Vai ser uma feira com certeza maravilhosa, né? Onde a comunidade toda participa, os nossas instituições, né, que colaboram com a gente, os parceiros. Então é isso, estou ansiosa para chegar, setembro. Obrigada, pessoal.
Alô? Alô? Sim, acho que agora foi. Pedimos desculpas. Bom, desculpas pelo ocorrido e gostaríamos de agradecer a mesa de autoridades e convidá-los a tomarem seus assentos no auditório conosco para passar a apresentação da marca da 30ª Semana do Saber Fazer Saber. Convidamos neste momento os estudantes Henri Gomes, Matheus Rangel e Milena Alves para apresentar a marca da 30ª Semana do Saber Fazer Saber. Alô, alô. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, alunos, servidores, setor produtivo, setor civil. A gente gostaria de começar a apresentação dessa Semana do Saber Fazer Saber falando um pouco de tudo que a gente pensou sobre como, porque seria um pouco difícil e até estranho mesmo só chegar com a marca pronta e falar vai ser isso aqui, o evento vai ser esse. A Semana do Saber não é sobre isso. A Semana do Saber é sobre aqueles laços que a gente cria, que a gente produz e essa união que a gente tem que fazer de todos nós para fazer com que esse evento aconteça. Para isso, eu vou passar a palavra aqui para a Milena rapidinho. E assim, algo muito importante é o fato de que é a 30ª edição, é um grande marco por ser a 30ª, e para a criação da identidade visual, a gente foi resgatar tudo o que aconteceu nesses mais de 30 anos da Semana do Saber. E aí a gente fez uma grande pesquisa de todas as semanas anteriores, algo que foi até comentado sobre, que Boiná comentou na última, que a semana ela foi criada em 1987 durante a direção do Luciano D'Angelo, e a gente foi atrás de todas essas informações, de tudo que já aconteceu na semana, para poder tomar isso como referência. E a semana ela era muito diferente antigamente. Principalmente pela questão do tamanho, né? Era muito menor, mas esse menor não era equivalente ao impacto que ela tinha. Ela impactava toda a cidade e modificou a vida de muitas pessoas com cada edição. Eram muitas pessoas que não sabiam que tinham a oportunidade de estar, de fazer um ensino técnico, fazer um superior, e que ao visitar a UIF viu que isso era uma possibilidade. Então não é só uma questão de prestação de contas, é de mudança de vida. Mudança de vida de todos os alunos que passaram na Semana do Saber. E aqui a gente tem alguns registros, né, que a gente resgatou de coisas que costumavam acontecer na Semana do Saber, como, por exemplo, a Caminhada do Saber, que acontecia aos domingos e que impactava a cidade porque era um movimento dos estudantes e servidores por toda a cidade divulgando o evento, e que, assim, essa informação chegava em muitas pessoas, porque nessa época a rede social não era um fato, né? Mas ainda assim havia esse impacto. E também o show de bandas locais que sempre tinha no final do evento, que movimentava muito, porque trazia muitas pessoas que queriam assistir, e aí lotava o IF inteiro, que era muito diferente nessa época, você nem tem as quadras ali, então era um local completamente diferente, mas que estavam todas as pessoas unidas para a educação, para a criação de saberes em conjunto. Aqui a gente tem mais registros, então ali, comissão de organização da primeira edição, terceira. Também temos as identidades visuais antigas que a gente tomou como referência. A segunda imagem foi da primeira
identidade visual criada pelo professor Skeff, do design gráfico, que foi feita à mão. Isso foi algo muito interessante da gente descobrir, que na época não tinha computador para poder criar o que a gente fazia. Então era tudo na mão de uma forma completamente diferente. Então foi uma pesquisa que agregou muito conhecimento para nós. E, obviamente, a gente fez diversas entrevistas para poder recolher todas essas informações de docentes que estão ou não estão mais no IFE, mas que estavam presentes nesse início da Semana do Saber. E aí a primeira imagem foi quem o diretor Boinar mencionou, o Luciano D'Angelo. Então a gente foi até a raiz, realmente. Então, quem idealizou esse processo da Semana do Saber. E ele comenta que realmente idealizou a semana como sendo um local para mudar vidas, para trazer pessoas que não tinham condições para dentro do IFE e realmente mostrar essa vida que ela poderia ter. Que esse ensino não está restrito só aqui à instituição, mas é disponível para todos. E ele fazia questão de trazer alunos de escolas públicas para aqui dentro, através de conversas com as escolas, para trazer ônibus e a Caminhada do Saber, e entre outras ações, para realmente fazer essa semana mudar vidas. E aí, com isso, a gente traça o nosso objetivo, que é relembrar todas essas memórias e enfatizar todo esse processo transformador que a semana tem. E aí, como palavras-chave, a gente traz memória, afeto e celebração, porque, obviamente, não deixa de ser uma celebração, são 30 edições. E, para falar mais sobre a parte da marca, eu passo para... E aí a gente tem essa pesquisa nossa toda pronta, falando bastante sobre a história, esse percurso que a semana passa até a gente chegar nessa 30ª edição, que não são 30 anos exatos, né, porque teve alguns anos que não teve. E como representar essa celebração que a gente gostaria de passar nessa edição comemorativa, né? O que poderia sintetizar em uma frase todo esse papel transformador que a feira teve e que a gente pretende continuar essa história, que continue tendo. E aí a gente surge com o slogan: o saber que transforma e o fazer que nos une, enfatizando essa questão do saber que transforma vidas, como vive transformando, né? Pessoas que já tiveram desde a primeira e hoje em dia são servidores, como os alunos que virão, mas principalmente o fazer que nos une é uma questão muito importante daqui, porque enfatiza de novo aquela questão de que a feira em si, ela só é o resultado da soma de todos os esforços, de todos os professores, de todos os alunos, servidores, empresas que corroboram com o nosso trabalho, que confiam no que é produzido aqui. E é o momento da gente mostrar e celebrar tudo que é aprendido aqui dentro do IFE. Porque acontece que as pessoas veem essa instituição e ficam com um pouco de receio. Elas têm uma barreira, até porque não parece que é um lugar acessível e convidativo, mas chega nesse momento do ano e todo mundo, toda a cidade, toda a região é convidada para vir e ver de perto tudo aquilo que acontece aqui. Ver que a educação está trazendo frutos, de que o saber está transformando vidas. E era isso que a gente gostaria de enfatizar nessa 30ª edição, reforçar isso e mostrar que não é apenas um momento de descontração dos alunos, de que eles ficam fazendo bagunça por aí. Não, isso aqui é muito sério, isso aqui está mudando muitas vidas. Para passar essa mensagem para frente, a gente chega com o nosso primeiro desafio no design, que foi decidir uma paleta cromática, ou seja, as cores que transportariam essa informação e essa mensagem para frente. E aí a gente chega com 6 cores, 3 cores verdes que são institucionais do IFE, já são padrões, né, que a gente usa para manter essa formalidade, querendo ou não. A Feira do Saber é um evento do IFE, fala sobre o IFE, sobre as histórias que aconteceram aqui dentro, de como esse instituto é importante na vida das pessoas. Então, a gente reforça isso utilizando as cores principais,
mas ao mesmo tempo é a 30ª edição e é uma edição para a gente celebrar tudo isso. Não é uma edição que vai passar batido, a gente quer deixar ela registrada como uma festa mesmo, em agradecimento a todos que contribuíram nessa história. E aí a gente chega com as 3 cores secundárias, 2 tons de laranja e um bege, que vão passar para frente essa questão da celebração em si, mas também vão acabar auxiliando a gente na caminhada, que vai ser um evento paralelo, né, da semana, mas que também faz parte dela. Então aqui que a gente transmite com esse laranja essa questão da celebração, dessa energia que a gente quer passar para frente. Não é um tom tão agressivo quanto o vermelho, né, que ele é mais forte, não é também mais fraco do que o amarelo, é o intermédio entre os dois, e aí a gente consegue passar essa mensagem para frente, passar aquele slogan para frente. E como a gente está nessa questão da celebração, de como tem que ser uma edição diferente do normal, mas ao mesmo tempo a gente não quer jogar tudo que a gente viu até agora sendo produzido, a gente cria um 30 celebrativo, diferente do habitual, da marca que todo mundo já está acostumado a ver todos os anos. E a gente acrescenta a última versão da Feira do Saber, que foi produzida pelo professor Luiz Cláudio, lá do design. Então, a gente gostaria de enfatizar a questão da celebração do 30, de que, olha só, é para celebrar e tudo bem, só que a gente mantém essa tradição da Feira do Saber, de tudo isso que já está firmado, dessa história que já está consolidada, de que todo mundo conhece muito bem. Isso aqui é uma forma que todo mundo reconhece, porque a camisa, né, como falaram antes, é uma questão muito importante, que carrega essa mensagem aqui. Então, desfazer isso aqui para criar uma marca celebrativa apenas nesse momento não seria o ideal. Então, teria que ser algo que integrasse os dois muito bem. E com aquela palheta que a gente produziu, a gente tem essa versão finalizada, carregando o nosso slogan, o saber que transforma, o fazer que nos une, juntando com a questão da faixa, que é a primeira marca, produzida pelo professor Skeff lá atrás. A gente traz ela como uma pequena referência, celebrando mesmo e comemorando e prestando uma homenagem àquilo que já foi produzido bem lá atrás, mas também com essa visão do futuro, com essa questão que a gente está produzindo no agora. E aí a gente tem algumas aplicações, variando os tons de cores, né, com a paleta que a gente produziu. O 30 com saber sem a faixa, num fundo verde, laranja, aí com as 2 cores. Aplicação com a variação de cores, desculpa, no fundo escuro, no fundo claro. E são aplicações secundárias, claro, né, mas enfatizando de que a marca ela não se esvai apenas naquela primeira versão finalizada. A gente consegue ter uma reprodução variada em vários fundos, em vários estilos. E aí não acaba essa marca apenas na marca em si, né, no objeto final da logo. Mas a gente também gostaria de trazer essa mensagem da marca através de lambes, para quem não sabe, né, os lambes eles são cartazes que são colados na parede, é um papel bem fino que consegue sair depois, mas a gente gostaria de passar essa questão da celebração das 30 edições, prendendo esses lambes, colando eles em todo o IFE, para a gente passar um pouco da história e passar esse tom festivo. É um tom de decoração que a gente consegue fazer de um custo muito barato, então a gente consegue transportar essa mensagem para todos os lugares, não somente no IFE, mas a intenção é que a gente também consiga arrumar locais ao redor da cidade, que a gente consiga colar os lambes e chamar a cidade mesmo. A caminhada não vai ser somente para a gente mostrar, né? É realmente essa questão de convidar as pessoas, e aí a gente conseguiria colar os lambes na cidade para a gente enfatizar essa questão, focar de que, olha, por favor, venham porque é importante, venham porque é um evento para a cidade e um agradecimento pela confiança, né, que todo mundo tem de trazer os filhos, parentes, todo mundo vem e confia na educação que é produzida aqui. Então aqui é o momento da gente celebrar tudo isso. Boa noite. E mantendo essa ideia dos cartazes, né, a nossa primeira ideia seria utilizar fotos das edições passadas e conseguir resgatar essa memória dessas 30 edições, desses mais de 30 anos que a Semana do Saber tem,
Mas o IFE também tem, porque nós temos pessoas, temos cenários, temos situações completamente diferentes. E quando a gente para pensar no que é a Semana do Saber, a gente sempre tem algum pai, alguma mãe, um avô, um tio que estudou aqui. Então, a cidade tem muita presença do IFE dentro dela. Todo mundo tem alguém, tem algum contato, alguma história, alguma referência dentro do IFE. Então, a gente queria eternizar isso de alguma forma, para poder ficar estampado tanto dentro do IFE quanto fora do IFE. Então a nossa ideia seria fazer esses cartazes misturando fotos antigas, fotos atuais, elementos, imagens da nossa própria logo, para conseguir transmitir a mensagem atualizada do que é a Semana do Saber, mas sempre puxando lá do começo para a gente não esquecer de onde a gente veio. Aqui a gente tem mais variações, então a gente tem lá no começo, quando começou tudo isso, tem o diretor falando, temos alunos antigos, os projetos lá do comecinho, quando começou mesmo a semana, temos a primeira marca. Então, é ter o máximo de variações possíveis e a gente entender que isso representa a semana, porque nós temos diversos projetos, diversos alunos, diversas ideias diferentes que conseguem ser representadas dentro da semana e a gente conseguir representar isso de alguma forma com a nossa marca, porque a marca representa a semana, mas ela, antes de tudo isso, representa os alunos de instituição. E aí aqui a gente tem uma pequena linha do tempo para poder a gente conseguir realmente eternizar a memória da semana. Então aqui a gente começa explicando o que é a Semana do Saber e a importância dela, a história, né, da marca original e de onde veio tudo isso, como começou todo esse evento gigantesco que é a semana, e um pouquinho da história dessa nova marca, o nosso slogan explicando tudo isso, e uma forma de eternizar o passar dos anos, né? Os eventos que aconteceram, os registros visuais que a gente tem disso, e o nosso objetivo com isso é ter mais acervo visual. Então, daqui em diante, todas as fotos, todos os stories, momentos que tiverem dentro da feira para serem compartilhados e a gente conseguir ter um ganho visual com todas as edições futuras. Aqui a gente vai ter todas as nossas aplicações agora, e para poder mostrar a diversidade da nossa marca e mostrar o quão fácil ela é aplicável em diversos materiais, em diversos meios, e a importância dela, porque a gente vai chegar mais para frente para a camisa, que é muito mais do que só um uniforme, é um símbolo muito forte, não só dos alunos, mas de todas as pessoas da comunidade campista, porque constantemente a gente vê alguém andando por aí com uma camisa, com um símbolo da Semana do Saber, e a gente consegue perceber o quão longe a semana consegue ir. Então aqui a gente tem as aplicações do Bottom, aqui a gente tem mais cartazes, nossa frase, ecobag, a marca, né, aplicada de uma forma diferente, a nossa paleta. Aqui o cartaz de divulgação, né, do Burnie, os banners de divulgação, stories, passaporte, certificado, crachá e todas as aplicações possíveis que a gente tem com essa marca, para além de outras, porque nós tentamos fazer o mais rico possível para termos diversas aplicações, e aí a gente consegue chegar finalmente no foco principal, que eu acho, que é a camisa da semana. E foi um grande desafio, porque precisa ser uma camisa comemorativa, mas que ainda tem a cara da semana e que simbolize muito bem os alunos, e eles se sintam representados e sintam gosto e mais alegria do que já tem de utilizar a camisa. E aí a gente chega nessa nossa versão. Essa seria a nossa proposta para a camisa da semana desse ano. Então, aqui a gente tem a nossa logo principal e a gente utiliza desses elementos, né, do número 30 para desconstruir essa forma e dar essa ideia de continuidade e conseguir simbolizar uma camisa, né, diferente, divertida, alegre, comemorativa, mas que ainda tem a cara do IFE e que os alunos ficam extremamente felizes de utilizar. E junto disso, esse ano a gente tem a Caminhada do Saber, e a gente também fez um modelo de camisa da Caminhada do Saber que seguiria essa mesma estética. Particularmente eu gosto mais dela. E aqui nós temos também a camisa da Caminhada do Saber desse ano, para a gente conseguir resgatar essa memória do IFE e conseguir juntar mais uma vez a nossa comunidade, porque a gente realmente fala, né,
não é só da boca para fora, a importância que a Semana do Saber tem para os alunos, tanto na questão de conhecimento, mas na questão de vivência. Você conhecer pessoas, você experimentar, você fazer testes que você jamais poderia imaginar. A gente tem diversos projetos da maior gama de diversidade possível. Então, é a gente saber o que a gente tem a oferecer e o que a comunidade pode oferecer de volta para a gente, para poder conseguir ter essa troca. Eu queria muito agradecer a todo mundo do Lex, nem todo mundo pôde estar presente, mas foi um trabalho colaborativo. Muitas pessoas trabalharam nisso, foi um trabalho muito, muito, muito em conjunto e a gente queria tentar transmitir o máximo possível para vocês. Pode falar um bocadinho? Então, para quem não conhece, o LEX é o Laboratório Experimental de Design Gráfico, nosso projeto de extensão lá do curso de Design Gráfico, em que a gente funciona como se fosse um escritório modelo do que auxilia o IFE e também alguns agentes externos, né, que entram com pedidos a partir de formulário. A gente consegue dar um apoio em trabalhos de design gráfico, e coordenado pelo professor Dr. Rômulo Nascimento Pereira. Ele infelizmente não conseguiu estar presente aqui, mas ele corroborou muito no projeto e também na coordenação geral do laboratório. Eu fui convidado até por ele para participar do projeto, mesmo eu sendo egresso já, mas conto com a participação de todos os alunos efetivos, Henri e Milena, que estão lá também, que ajudaram. Mais uma vez, a marca, né, o slogan que a gente produziu, o saber que transforma, o fazer que nos une, é transmitido muito bem na questão do laboratório, porque são muitas pessoas, foi um trabalho gigantesco e o auxílio das pessoas é fundamental para a gente conseguir produzir e entregar o melhor que a gente gostaria de entregar para toda a sociedade, porque é um evento realmente muito importante, que marca a vida das pessoas e que está presente desde 1987, né, que a Milena falou. Então é uma história que... pouco tempinho, né? É uma história que realmente é muito importante da gente criar algo diferente, algo que transmita tudo isso. Obrigado pela presença de todo mundo, obrigado pela confiança no Lex para produzir essa identidade, para a gente participar da produção do evento. Gostaria de agradecer à comissão organizadora, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está presente aqui na apresentação hoje. E adicionando ao que o Matheus comentou, a semana está aqui antes do IFE ser IFE. E ela vem transformando vidas aqui dentro e fora. Então, tudo isso que a gente criou realmente vai ter frutos em diversos locais. Então, é algo muito importante, foi muito importante para a gente na criação e espero que tenha sido para vocês também. E agora a gente vai passar a palavra. Antes da gente sair, eu queria chamar ao palco Ervin, Gláucia, Cristina e Margot. Obrigada. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabenizar a Lex Designer, né? Eu acho que todos ficaram encantados. Já tínhamos o conhecimento, né, do trabalho, mas hoje foi a revelação para todos vocês. Então, agradecer novamente. Quero destacar que o Matheus, que está aqui como coordenador do projeto, ele é um estudante egresso, né, Matheus? Então, assim, obrigada por ter retornado, por ter tanto carinho com o nosso campus. Muito obrigada, tá? Vamos nós, então? Então, assim, dando uma continuidade, prometo ser breve, tá? Nós trouxemos aqui, só para complementar realmente, né, e dizer para os apoiadores o quão importante
né, essa semana do Saber Fazer Saber. Não só para o nosso campus, para o Instituto de uma forma geral, né, para a nossa comunidade. Então, nós colocamos aqui o que torna essa edição tão especial, né, o que a torna diferente das outras edições. E vocês devem estar se perguntando por que Henri convidou Gláucia, Margarete, Cristina e Ervin, porque sem eles esse trabalho não aconteceria, tá? Então, eles são, né, o grupo da extensão, e se nós estamos aqui hoje é em agradecimento a eles, né? Todo o esforço, cada partezinha aqui desse auditório foi pensado por eles, tá bom? Então, nosso agradecimento. E a Ana Paula é estrela, né? A Ana Paula que está aqui como cerimonialista, mas ela é a nossa estrela, ela é a coordenadora hoje, né, de eventos do nosso campus. Então, nós temos o apoio da Ana Paula sempre, né? Obrigada. Então, vamos lá, né? O que torna essa edição especial? O retorno da nossa caminhada do saber, que foi muito bem apresentado pelos nossos estudantes. O tema central da edição, então, dessa vez, nós queremos incluir não só o nosso campus, a comunidade, eles vêm assistir os projetos, participar, entender, na verdade, o que nós fazemos. E dessa vez nós estamos aqui, né, com a participação de egressos, convidados externos e a integração com outros campi. Como? Nós vamos soltar um edital, né, em que teremos aí o Festival de Talentos. Nesse Festival de Talentos, nós poderemos ter servidores, estudantes de outros campi também e comunidade externa, tá? Então, além da caminhada, nós vamos ter aqui o nosso Festival de Talentos, que também não é uma ideia nova. Estamos resgatando, tá? E não poderíamos aí deixar de falar do homenageado. Todos os anos, nós temos uma homenagem a alguém que foi importante para que essa semana ela pudesse acontecer, tá? Então, nós estamos fazendo um resgate realmente da história do evento e nesse levantamento vários nomes vão surgindo. E como é uma edição histórica, por que não a gente valorizar quem ajudou a construir essa trajetória? Então, como foi falado aqui, a semana ela é conhecida por toda a comunidade. E temos aqui o nosso homenageado, é um spoiler, né? Então, Neilton Ribeiro da Silva. Quem é Neilton, né? O nosso amigo, ele está aqui. Neilton, ele é mestre em Economia Empresarial, bacharel em Ciências Administrativas e Contábeis, professor aposentado do IFE nas áreas de Administração e Informática, voluntário do Instituto Cicobi, conselheiro de Administração do Cicobi Central Rio de Janeiro e diretor-presidente do Cicobi Fluminense. Então, Neilton, muito obrigada por ter aceitado, né, essa homenagem. Na verdade, hoje é só uma divulgação do nosso homenageado, né? A homenagem mesmo vai acontecer no dia 3 de setembro, às 14 horas, na abertura da Semana do Saber Fazer Saber. Então, muito obrigada, tá, Neilton, novamente. E ele vai ser o nosso homenageado aí, trazendo toda essa história. É importante destacar que Neilton participou da organização da 2ª e da 3ª Semana do Saber Fazer Saber. Certo, Neilton? Então, é um resgate. Era presidente da comissão. Ah, era? Ele era o coordenador financeiro daqui. E aí, a Semana do Saber, todo mundo tinha bolsa, como tem, mas era tudo lá com ele. Ele que era o dono, ó, da Bufunfa. É a nossa vida. Então, pessoal, a gente fala muito sobre essa questão também da conexão, né, com o desenvolvimento regional. Então, como que o Instituto, né, junto às empresas aí. Então, aqui nós falamos que ao longo da programação, as instituições parceiras, né, elas vão ter várias oportunidades. Uma delas é identificar os talentos entre os nossos estudantes, os nossos servidores. Vocês vão ver que são projetos incríveis, né? Estou vendo Estevão ali, que fez um projeto ano passado, que foi, assim, sucesso, né, Estevão? E esse ano vai ser de novo.
divulgar suas atividades, produtos e serviços, né? Então, toda essa possibilidade junto à nossa comunidade e estreitar aí os vínculos com o Instituto Federal Fluminense. Como as empresas elas podem participar? Somente com apoio financeiro? Não, né? Então a gente fala sobre apoio institucional, que é o apoiador oficial, doação de brindes, apoio logístico. Vocês podem perceber que na nossa camisa ela só tem espaço para 3 apoiadores, né? Justamente para que a gente conserve essa identidade da nossa semana. Então a gente seleciona bem aí essa questão dos apoiadores. Então todos vocês que receberam o convite e estão aqui hoje foram selecionados para estarem aqui. Participando ativamente também através de oficinas, palestras. Então, talvez a empresa queira oferecer alguma palestra que seja interessante. Nós estamos aqui com o Sebastião do CREA, né, que sempre participa também com a gente ativamente. Então, se a empresa tiver essa disponibilidade, tá? Exposição de produtos, disponibilizando profissionais para participar de rodas de conversas, disponibilizando visitas técnicas também para os nossos estudantes. E aí nós colocamos uma questão também muito importante, que é apoio à premiação de projetos. Tá? Então, esse ano nós queremos destacar, né, os projetos, vai acontecer uma avaliação no momento da apresentação dos projetos, e no encerramento teremos os projetos que serão premiados. Isso a gente não tinha feito aí nas versões anteriores. Então, dessa vez nós vamos ter, além do Festival de Talentos. Então, é importante a participação dos parceiros nesse momento também, ok? Então, assim, seja um parceiro coautor da história dessa 30ª edição, né? O quanto que é importante vocês estarem ativamente aí com a gente e nos apoiar nesse momento. Algumas outras contrapartidas, né? Marca do apoiador estampada em camisa, ecobag, demais materiais gráficos, visibilidade nas redes sociais do nosso evento, matéria exclusiva na nossa revista, que também é realizada lá a partir do designer, né? Então a gente tem um apoio muito grande com o pessoal do designer, principalmente aí do Lex Designer. Espaço para palestras, sessão de espaço para processos seletivos. Então, Márcia tem trabalhado muito bem isso, né, lá na agência de oportunidades, mas que a gente consiga promover mais processos e traga as empresas para dentro do campus. E um planejamento junto ao campus de cursos voltados para a realidade da empresa. Então, às vezes, né, a empresa tem alguma necessidade, nós podemos desenvolver algum projeto relacionado a cursos de extensão, cursos FIC, que são os cursos mais rápidos, né, de 160 horas, então a gente pode trabalhar em parceria com a empresa de acordo aí com as necessidades. Então é muito trabalho, mas é muito gasto também. Então a gente trouxe aqui uma planilha, tá, de alguns levantamentos que nós fizemos e todas as necessidades que nós temos, para deixar de uma forma muito transparente também, né, para que os colaboradores eles possam entender a nossa realidade. Então, nós temos, né, a questão das bolsas dos estudantes. Então, aproximadamente 250 bolsas, o valor R$ 250. As camisas, ecobags, banners, coffee breaks, bombeiro civil, sem eles a gente não consegue organizar o evento. As bolsas dos estudantes que atuam diretamente no processo. Nós temos hoje aproximadamente 400 voluntários, né, para que a gente consiga organizar o nosso evento. Então, se não tiver o empenho dos servidores e dos estudantes, a gente não consegue fazer. E a questão dos crachás. Então, esse é o total de gastos previstos, claro que se a gente conseguisse aqui todos os apoios necessários. Aí nós fizemos um formato de cota, né? Então nós apresentamos para as empresas, o pessoal que está aqui, os contatos que nós fizemos também, né, por e-mail. Depois a gente pode explicar cada cota dessa, cada apoio institucional realizado. E é isso. Então, venha fazer parte dessa história. Tá? Então, nós queremos que todos vocês estejam com a gente do dia 3 ao dia 5 de setembro e que vocês possam, né, contribuir da melhor forma, participar com a gente.
Quer falar alguma coisa, o pessoal da extensão? É muito trabalho, né? Então, obrigada, pessoal. Tudo bom, pessoal? Vamos dar uma boa noite aqui pra mim aqui, ó. Muito prazer, eu me chamo Lasanha. Sou licenciado de teatro, e me pediram para vir aqui representar o curso de teatro. Eu vejo o que eu posso fazer para representar o curso, não com eu. Gastam humilde, tão eu, tão Lasanha. E aí, gente, eu queria pedir para vocês que lembrem também do curso de teatro na Semana do Saber Fazer Saber. Então, por quê? Porque todo mundo roda essa faculdade, esse Instituto Federal. Mas ninguém nunca vai lá no bloco D para ver o que está acontecendo nas salas. Os alunos estão lá se empenhando, os professores estão lá fazendo tudo acontecer. Tem salas temáticas para todo mundo. Tem coisa maravilhosa lá. E o curso de teatro é assim. Eu não sei nem o que eu tenho para dizer. Eu vi que tinha muito número ali, muita coisa de blusa, não sei o quê. Gente, faz um negócio para mim também. Eu quero uma blusa, eu quero um bottom, eu quero uma iPad, eu quero uma canequinha, eu quero a logo do curso de teatro. Lá, bem estampada, assim, bonita, assim, ó, curso de teatro, e embaixo pode botar assim, que mais que eu posso estar aqui contribuindo para vocês? Sou moço do Pix, né? É isso mesmo, né? Tem cara, meninos, tá bom, hein? Ajuda a gente lá também com as bolsas pra gente. A gente é tão pobre que a gente não tem bolsa lá na palhete do teatro. Vamos conversar isso depois? Podemos? A gente está lá na coordenação aqui do Cidadão. É com você também? Você está sempre assim bem, né? Bem estiloso, bem relaxando, com esses botas aqui que eu tô vendo, o sapatinho. Você está muito estiloso. É com você também que eu falo de bolsa. Mais ou menos, mas a gente consegue alguma coisa. Vamos ajudar todo mundo. Se todo mundo te ajudar, isso aqui, ó, olha pra cima. A gente sabe que o meu centro de visibilidade é episódio tinha que ter um curso de música aqui nesse tipo de cá. Porque juntar música e teatro, a gente faz umas coisas bonitas. Porque com pouco que a gente tem, a gente já faz. Imagina se a gente tivesse muito. Não é verdade? Vamos estar colaborando, vamos estar ajudando aqui o povo daqui. Tá vendo? Nem precisei de microfone para projetar a voz. A moça lá de trás que tá mexendo no celular, tá me ouvindo? Não, balançando a cabeça, claro que tá. Porque eu tive aulas de voz para que me pudessem deixar aqui hoje falar. Tá bom? O que mais que eu posso falar, gente? Tá bom? Falei bem? Alguém tem alguma pergunta sobre o curso de teatro, alguma coisa? Vocês querem andar pelo espaço? Vamos todo mundo lá. Dois, levantando. Vamos, eles não sabem. Ó, eles não sabem? Gente, olha, vocês estão pensando, vocês estão perdendo. Vai dar um dia pra aula pra gente. Vamos lá fazer uma aula com a gente, poxa. Você vai gostar dessa. Você vai pensar, pô, esse menino aí, esse pessoal merece. Nós temos lá uma sala de figurinos. Nós temos um acervo. A nossa roupinha que nós está vindo uma brisa com esse frio. Eu estou sentindo uma frieza do meu corpo, gente. Então assim, vamos lá, se vocês tiverem 5, 4, 3, 2, 1, que é leilão. Anota? Claro, verdade. Aqui, ó. Nós temos um botão para dizer que não é mentira, porque o que está na internet é verdade. Aqui, ó. Nós somos nota 5 no MEC. Isso aí. Quantos cursos tem nota 5? É muito difícil, gente. Vamos ajudar o curso de teatro, vamos ajudar o livro, vamos ajudar todo mundo. É isso aí, eu acho que eu tenho isso só pra falar, né? Tem uma aguinha gelada? Eu queria essa aguinha. Eu? Gente, olha só. Me disseram que só podia comer quem tava aqui dentro. Eu tô aqui desde 7 horas. Tem uma comida deliciosa lá fora esperando por vocês. Quem não assinou, assina a lista de presentes, tá bom? Tá tudo gostoso demais. Tá dando vontade de comer, gente. Vamos lá. Um abraço pra vocês.
Bom, nós tínhamos recebido a informação que quem fecharia a noite seria o estudante da licenciatura em teatro, Matheus Portela. Mas parece que tivemos outra pessoa no lugar. Ah, esse garoto ele é muito bom, né? Mas nós vamos agradecer ao Lasanha, ao Matheus Portela. Gostaríamos, em tempo, ainda dá tempo de registrar a presença de Leonardo Azevedo, o Mantena, o diretor de esporte da Seduct e coordenador do projeto Esporte e Vida, também da Luciana Duarte, da Prefeitura Municipal de Campos, e de Carolina Bechara, da Prefeitura de São João da Barra. Queremos agradecer a todos os presentes, especialmente à comissão organizadora da 30ª Semana do Saber Fazer Saber, ao seu presidente, Pedro Castelo Branco, a diretora de planejamento, Camila Romero, aos estudantes Sanri, Matheus, Milena e todos do grupo Lex Design, além de agradecer também ao curso de teatro pela participação. Agradecemos a presença de vocês hoje e convidamos, como a Lasanha disse, para o nosso coquetel aqui fora. Muito obrigada. Super Mantena, ô meu amigo, isso era grande. Na época de aluno,
aquilo ali vai estar aberto para eu comprar amanhã. Eu tinha muita coisa pra fazer amanhã, tá? Mas assim, ó, quando é que você dá o que você falou, você é cara do mundo.